Então, muito boa noite. Hoje o tema é sobre o medo da exposição, especificamente a fazer lives, vídeos, mas isto, no fundo, o medo que está aqui por trás disto é o medo do que os outros vão dizer, é a necessidade de aprovação. É um hábito que nós temos aqui muito, muito incutido e que nos prejudica na nossa vida em tudo o que é lado, em tudo o que é situação. Hum, Ainda que ele esteja, e este é o é o grande busilis, é que este é uma grande dificuldade da grande maioria das pessoas, hum, e que está muito silencioso. Por vezes ele vem ao de cima, as pessoas apercebem-se, quando quando dizemos frases como: "Tenho medo do que os outros vão dizer se eu for fazer isto, ou se eu for fazer aquilo, vão 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 achar que eu sou maluquinha, ou que isto, ou que aquilo", e isto de alguma forma está aqui um medo muito grande incutido nas pessoas. Ele vem de uma forma muito subtil, ainda que as pessoas digam: "Não, eu não quero saber do que os outros pensam, não quero saber o que os outros dizem, isso é lá problema deles". Então, se vocês estão nesta situação, se alguém sente isto, há aqui uma questão emocional num desequilíbrio muito grande, porque não é suposto nós termos vergonha, não é suposto nós termos medo de nos expormos. Esta frase até, né, que se costuma utilizar: "Nós temos medo de nos expor", esta crença da exposição, está aqui um bicho-papão incrível, e é algo tão simples e que pode ser ultrapassado de uma forma muito, muito, muito simples. É o medo de ser criticado, tem tudo a ver com isto, não é? A aprovação não é mais do que o medo de ser criticado e não ser aceito. Então, de onde é que vem isto? Vamos começar logo aqui pela raiz. Hum, de onde é que vem este medo? Eu lembro-me que há uns anos atrás, há muitos anos, já há mais de 10 anos, eu li uma teoria que tinha a ver com a parte filogenética, ou seja, com a informação que nós trazemos nas nossas queridas células do nosso corpo. E uma das coisas que eu li, que na altura fez-me todo o sentido, foi que hum, as pessoas, desde que o homem existe, né, que vão à praça pública, entre aspas, para serem julgados. E quando vêm multidões, muitas das vezes as pessoas estão a ser julgadas. Há muito disto na história da humanidade. E há teorias que referem, de facto, que este medo da exposição, este medo de ser julgado, que depois trazia consequências graves na nossa história, né? Nomeadamente queimados na fogueira, enforcamentos, fuzilamentos, enfim, há aqui um rol de situações destas. E estes estudiosos diziam que poderia ser um dos grandes motivos pelo qual as pessoas quase que tinham fobias de público, de falar em público. O medo é algo generalizado. Mais tarde, nesta minha jornada para perceber de onde é que vem o sofrimento e qual é o sentido da vida, não é? Eu fui descobrindo, ok, é uma teoria válida, ótimo, mas este medo que se instala da exposição tem a ver simplesmente com a nossa infância. A nossa infância no sentido em que nós passamos a nossa infância a ser emendados, a ser corrigidos, a ser criticados. E isto traz-nos memórias lá no inconsciente, fica lá no inconsciente arquivado, de que cada vez que nós nos chegamos à frente, nos expomos, os nossos sentimentos, o que fazemos, o que seja no dia a dia, nós estamos-nos a expor. E esta exposição dá asos, o que quer que seja que aconteça, que eu avance e que tome uma decisão para avançar, para fazer, para tentar, para conseguir, por aí vai, não é? Há sempre aqui, é como se nós nos estivéssemos a expor a algo, não é?
E isto na infância é assim, porque supostamente nós em crianças não sabemos, não é? Não sabemos, não aprendemos as coisas, o que é a vida, o que nos rodeia, como é que o mundo funciona, e isto vai fazer com que a criança cresça a ser ensinada, mas a ser ensinada no sentido: "Olha, não estás a fazer bem, olha que não vais conseguir, olha que não é por aí, olha que tu podes ter um problema aqui, olha que pode acontecer aquilo outro". Então é sempre uma projeção para o futuro do que pode acontecer, ou então no presente é uma repreensão: "Não estás a fazer bem, deixaste cair, fizeste disparar", e por aí vai. E aí é isto que nos leva ao medo da exposição. É nós passamos a vida a fugir destas repreensões dos pais, não é? E depois o resto da nossa vida, não é? Depois temos lá um emprego, temos medo de ser repreendidos pelas chefias. E é muito neste sentido que vem o medo da nossa exposição. Mas, se fosse só isto, hum, não ia acontecer tão intensamente. Nós não íamos ter isto tão incutido de termos tanto medo de exposição, não é? A questão é, quanto mais nós fomos criticados e repreendidos lá na infância, em circunstâncias mais agressivas ou menos agressivas, mas quanto mais agressivo for, mais nós vamos ter medo de nos expor. Porque lá está, quando nos expomos, podemos, há ali uma grande probabilidade de falhar pela nossa história lá atrás, na infância, tá? Não é de agora. Porque isso muitas vezes, quando eu estou em terapia individual com o pessoal, o que acontece é a pessoa rapidamente consegue ver que é suficiente e que consegue fazer as coisas, mas o que está ali é a dúvida, mina a dúvida, o pensamento sabotador. Olha que não vais conseguir. É lá a memória na infância. Olha que não vais conseguir, olha que vais cair, olha que pode acontecer isto. Se puseres os dedos na ficha, né, apanhas um choque elétrico, isso é muito mau. Se puseres os dedos, se caís na fogueira, vais ser queimadinho e tal. Então, né, nós aprendemos a viver com medo do que pode acontecer. Não é do que está a acontecer, é do que vai. Agora reparem comigo. Quando vocês ouvem um colega terapeuta a dizer assim: "Eu tenho medo de fazer lives", e eu muitas vezes pergunto: "Há uma vez fizeste?". "Não". "Então, tens medo do quê concretamente?". E a pessoa diz-me: "Olha, tenho medo", começa-me a suar as mãos, a pessoa nem sabe do que tem medo. Ao início, a pessoa fica toda atrapalhada com a possibilidade de ir fazer um live, não é? A mente começa-lhe logo a indicar: fazer um live. E eu costumo perguntar: "Mas o que é que estás a ver? O que é que a tua mente está a indicar?". E normalmente as pessoas dizem: "Eu começo a transpirar das mãos, começo a ficar bloqueada na garganta, começo a ficar nã-nã-nã". Porquê? O que é que a pessoa começa a imaginar? Começa a imaginar que tem uma branca, começa a imaginar que se esquece do que tem de importante para dizer, começa a imaginar que gagueja, começa a imaginar que fica sem voz, começa a imaginar, hã que alguém vai fazer um comentário que a manda abaixo, uma crítica, porque todas estas imaginações que eu acabei de dizer agora ao início, é tudo algo físico que nos indica que está a acontecer uma imaginação na mente. Agora, agora vou apelar para a vossa imaginação. Querem ver? Imaginem que vocês não acreditavam na imaginação da mente. Imaginem que vocês vão agora fazer um live. E que o pensamento e que vocês começam a detectar lá uma imaginação. E se eu gaguejo? E vocês conseguem perceber que não estou a gaguejar e que está tudo bem, que o mundo é seguro e que ninguém vos vai criticar. Imaginem isto, como é que vocês se vão sentir. Imaginem que vocês têm a garantia que toda a gente vai gostar de vocês no live. Toda a gente vos vai aceitar incondicionalmente e que ninguém vos vai julgar.
Digam-me aí nos comentários quem é que se vai sentir mal. Ali uma das convidadas especial está a levantar o sobreolho do género. Pois, de facto, visto as coisas desse prisma, não é? Como quem diz, nunca tinha pensado assim dessa forma. Pois é. E a questão é esta mesmo. É que nós não estamos habituados a pensar destas formas. Nós estamos habituados a alimentar aquilo que nos surge na mente. Que são os medos. Que são as coisas negativas. Então, quando nós dizemos, e se eu não conseguir? Então, e já experimentaste pensar, e se eu conseguir? Não é? E vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Agora, pessoal, este medo da exposição, como é que ela é ultrapassada? Isto não vai ser, vou começar por vos dizer como é que não vai ser ultrapassado, apesar de muitas vezes nos ensinam que é por aqui. Não é com visualizações que tu vais ultrapassar este medo da exposição. Não é fazer vídeos sem conta que tu vais perder o medo da exposição. Tu podes fazer 10 vídeos em casa. Tu podes treinar 20 lives em casa. Mas não é isto que vai fazer com que tu percas verdadeiramente o medo da exposição. O que acontece a muitas pessoas, e é isso que eu vejo muitas vezes, é que as pessoas acabam por ir com o medo. Que é uma frase típica que eu gosto tanto, que eu compreendo tanto, mas que sei que não é por aí. O medo depois está lá. E nós assim estamos a trabalhar no sintoma. Estamos-nos a torturar porque estamos a levar o medo connosco. Não é? Por isso, com visualizações, pessoal, pode ajudar na altura, mas vocês vão fazer vídeos a tremer por tudo o que é lado. A visualização funciona na altura, mas a estrutura da mente não mudou. Então o medo da exposição, o querer ser aprovado pelos outros, continua lá. Então vocês já devem ter percebido aquilo que eu estou a falar aqui são de crenças. O que nos está a alimentar estes medos são crenças. Já vamos ver um bocadinho melhor isso. Também não são com mantras. Vocês podem fazer um live antes e dizer assim, eu consigo fazer o live, eu consigo fazer o live, eu consigo fazer o live. Eu vou-me lembrar de tudo, Não vai funcionar. Não vai funcionar. Quer dizer, vai funcionar, sim. Mas o medo está lá na mesma. E cada vez que vocês fazem um live, vem o frio na barriga. Cada vez que fazem um live, vem o nervosismo. E depois a malta diz, isto é natural. Isto é como os atores. Não há nenhum ator, eu há uns anos atrás dizia isto tal e qual, que era, não há nenhum ator que diga que vai para cima do palco e não está um bocadinho nervoso. Faz parte, até é bom. Malta, vá lá. Isto é estar a tapar o sol com a peneira, não é? Nós queremos fazer lives, então nós queremos fazer vídeos para cativar os nossos clientes, para vivermos das terapias, para finalmente sermos independentes financeiramente. Tá? Vamos fazer sem esforço, com amor e com genuinidade. Agora digam-me, como é que nós vamos ajudar um cliente que tem baixa autoestima, que tem medo disto ou daquilo, ou seja, tem o mesmo mindset que tu, a estrutura é a mesma, apesar do desenvolvimento pessoal já é outro, porque já passaste por outras coisas, já resolveste alguns problemas na tua vida. Mas como é que vai ser o impacto na vida das pessoas? Como é que nós vamos querer que as pessoas confiem no nosso trabalho, nos nossos programas? Como é que nós vamos querer que as pessoas comprem os nossos programas e que nos peçam ajuda se nós mesmos nos estamos a boicotar no dia a dia, em cada instante da nossa vida, e escondemos isso de nós mesmos? Então, a solução passa sempre por nós irmos à raiz do problema e não ao sintoma. Senão estamos a fazer o mesmo que a medicina tradicional. Eu tenho uma dor de cabeça e eu vou ao médico clínica geral e o doutor passa-me lá um comprimido para a dor de cabeça. E eu começo a tomar comprimidos para a dor de cabeça. Ponto. Agora, eu resolvo o meu problema assim? Não. Então é a mesma coisa nos vídeos. Nos vídeos eu posso tomar um calmante. Também dá.
Bora experimentar? Ficamos com a moca, não é? Depois falamos muito serenamente, muito calmamente, não é? E depois quem está a ouvir diz: Ah, ela está muito serena, muito tranquila. Uhum, yeah, tá? Então, está na hora, malta. Eu hoje estou um bocado para o bora lá, já chega de coisas, já chega de mimimis, como a malta tem lido tantos posts nesse sentido. Está na hora de vocês porem o vosso dom a bombar em prol, em vosso, mesmo, em vosso prol mesmo, e dos vossos clientes. Não é? Está na hora, porque quando vocês permitirem fazer este trabalho de uma forma cirúrgica e em consistência, então aí vocês vão se libertar de tudo aquilo que vos está a prejudicar na vida. Não é só fazer vídeos, pessoal. Mas neste caso das terapias, vocês querem mesmo ajudar pessoas. Vocês querem se ajudar a vocês mesmos. Então libertem-se deste medo. Ah, mas eu já não tenho esse medo, eu já ultrapassei. Pessoal, vá lá, vamos assumir. Vamos assumir isso. É super importante este assumir. Sim, ainda tenho as mãos a transpirar quando vou fazer um live. Sim, ainda tenho cá um nervosinho. Sim, ainda não sei o quê. Ok, então, bora lá limpar. E está tudo bem. Lá está. Sem julgamentos, sem medos, sem... É um trabalho interno. Sim? Que é isso que tu também passas para os teus clientes. Vamos fazer um trabalho interno, vamos avançar. Quantas vezes nós olhamos para um cliente e dizemos: aquela pessoa está em resistência, aquela pessoa não está a querer cuidar-se, aquela pessoa não se vira para ela. Vamos fazer o espelho. Vamos fazer o espelho para nós mesmos. E vamos perceber que cada vez que nós pensamos isto, há coisas na nossa vida que nós não estamos a querer ver. Nós estamos a esconder e a fugir. Então, há um momento em que tem que cair a ficha. E pode ser agora, pessoal. Tá? Então, para finalizar este bocadinho aqui sobre a exposição, qual é a solução? Então, vocês podem me perguntar: Marta, está bem ser tudo muito giro, mas de fogo assim não me estás a ajudar em nada. Estou, queres ver? Onde é que eu te estou a ajudar? A primeira coisa é tu quereres muito libertar-te das crenças que tens. Porque as crenças que tens são indício... Crenças como? Vibrar em escassez. Que eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Quando tu ouvires a dizer isto, dizes: eu tenho aqui uma crença. Eu tenho aqui um bloqueio. Boa, então vamos limpar. Percebam a necessidade e a crucialidade de vocês limparem crenças. Porque não adianta vocês dizerem: eu já sei como é que é, eu já sei que tenho crenças e bloqueios. Está na hora de os limpar. Definitivamente. Não é dizer: pois eu já sei que vibra em escassez. Pessoal, sim, está bem, já sabemos que vibramos em escassez e já sabemos de onde é que isso vem. Fomos ensinados assim, certíssimo. Então agora vamos deixar de vibrar em escassez, boa. Tá? Então, isto tem a ver com, de facto, este hábito. Nós fomos ensinados a fugir daquilo que nos faz sentir mal. E o problema é que nós ficamos tão exímios em fugir daquilo que nos faz sentir mal, que nós, a maioria das vezes, era aquilo que eu estava a dizer aqui ao início, a maioria das vezes nem damos pelo facto de estamos aqui com bloqueios e crenças. Só descobrimos porque está mesmo na altura, ou porque acontece alguma coisa bastante grave na nossa vida, ou porque aquilo nos abana cá dentro brutalmente a nível emocional, não é? E a questão é que quando nós já estamos em fase de aflição e desespero, não é? Depois acontecem coisas como: tenho uma vontade incrível de desistir das terapias, não tenho dinheiro no sentido, eu cada vez acho que tenho menos dinheiro e preocupo-me mais com o dinheiro, começo a ficar começo a isolar-me, porque nós começamos a ter cada vez mais medo de nos expormos e vamos nos isolando, vamos ficando fechadinhos cá dentro e vamos colocando mais armaduras, a sentir o mundo cada vez mais perigoso, mais difícil, não é? São aquelas alturas em que nós começamos a dizer:
E a vida é tão difícil. Epá, isto é tão complicado. Quando vocês se ouvirem a dizer isto, epá, estranhem, averiguem. Porque quando nós sentimos a vida difícil, é porque nós estamos a esconder cá dentro aquilo que sentimos. Estamos a dizer que é difícil, então, ok, pronto, então se é difícil é mesmo assim, vou continuar assim como está. Mas não. O sentimento de ser difícil, o sentimento de não ter tempo, o sentimento de não ter dinheiro, o sentimento de atrair pessoas que eu não quero, o sentimento de eu não ter amor, seja lá dos pais, ou reconhecimento dos pais, ou valorização dos pais, ou de um companheiro ou de uma companheira. Tudo isto indicia que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de pedir ajuda, porque sozinhos não estamos a conseguir. Uma vida inteira até agora sem conseguir. E sempre a dar com a cabeça na parede e a sofrer cada vez mais. Não é? Aqui é a altura em que normalmente me dizem: Marta, mas eu não sofro. Eu não estou em sofrimento. É só um nome. Sofrimento é qualquer tipo de incómodo. Se não estás completamente em equilíbrio, então estás em sofrimento. Não é? Mas é só uma palavra. Se quiseres chamar desconforto, há quem lhe chame de desafio. Eu não tenho problemas na vida, eu tenho desafios. Olá, pessoal, é só uma palavra, tá? Então, o primeiro passo, de facto, passa por assumir aquilo que estamos a sentir, aquilo que estamos a pensar, e que não, e especialmente quando assumimos aquilo que estamos a sentir, é que é o sentir mal. Eu sinto mal com uma discussão, eu sinto mal com o stress de não consigo encontrar aqui uma abordagem para chegar às pessoas, eu sinto mal porque tenho medo de conduzir, eu sinto mal porque amanhã vai chover e eu não me apetecia que chovesse, eu sinto. Então é aqui às vezes são pequeninos sentir mal, em que as pessoas dizem, pronto, é mesmo assim, amanhã já passa. Isso é típico, não é? Amanhã passa. Não, não passa, pessoal. Amanhã podes ter a sensação que não está lá nada, não está lá dor nenhuma, não está lá sofrimento nenhum, não está lá problema nenhum. Mas não passa, ficou debaixo do tapete, está lá bem dentro de um baú, bem escondido. Porque o ego alimenta isto. Não é? O ego está programado para este boicote, para ir buscar as crenças mais recônditas que lá estão no nosso inconsciente, bem lá no fundo, e vai buscar as nossas sombrinhas todas. Se formos falar à la Carl Jung, não é? Quando vem o medo da exposição, se vocês não estão mesmo a conseguir ultrapassar, peçam ajuda. E sintam de onde é que vem esse medo da exposição. Ai, é o medo de exposição, ai que horror, ai que horror. Está bem, mas agora calma, sereno, né? Vocês permitem-se serenar e ver de onde é que isto vem. Eu estou com medo do que especificamente? Eu estou aqui bem, tenho aqui um teto, tenho comidinha, tenho barriguinha cheia, pé dormente, né? Tenho muito amor para dar, etc. E agora, de onde é que isto vem? Estou com medo de quê especificamente? Estão a ver? Que é para vocês conseguirem o quê? Desconstruir. Porque depois, quando vocês assumem, tá cá o medo, está cá a raiva, está cá a culpa, está cá. Quando vocês assumem, está lá, já estão no ponto rebuçado. Aí isto vai-vos permitir quê? Desconstruir. Porque se vocês não detectarem, se vocês não assumirem o que estão a sentir, vocês não vão conseguir ultrapassar o problema. Ele vai ficar escondido. O ego às vezes permeia um bocadinho, mas nós dançamos ali um bocadinho com o ego e o ego depois torna-se nosso amiguinho e aliado. E no fim de desconstruir, de desconstruir a crença ou o bloqueio emocional, é fundamental que tu percebas que não há nenhum bloqueio que esteja aí, não há nenhuma crença que esteja aí, não há nenhuma ferida emocional que esteja aí, não há nenhum problema que te aconteça na vida que não seja uma mera oportunidade para tu limpares isso, para reconheceres a essência que és, para te dar aquela resposta àquilo que ao início eu vos estava a dizer, que é nós descobrimos quem somos e descobrir o sentido da vida. Porque nós andamos aqui casa, trabalho, trabalho, casa, mas ninguém sabe ninguém sabe ou poucas pessoas sabem qual é o sentido da vida. E nós esquecemos cada vez mais dessa importância, até mesmo os terapeutas, que estão tão focados em dinheiros que não têm, em terapias que não funcionam, em clientes que não aparecem,
que desfocam daquilo que verdadeiramente é importante, que é virarmos para dentro e percebermos que nós já somos tudo aquilo que procuramos, tá? Por isso, aquilo que eu vos estou a falar, ao fim e ao cabo, é da prática do estar no agora, que vocês já ouviram falar com toda a certeza. É na prática da autoobservação, de estar consciente, de parar de estar em piloto. E o deixar de estar em piloto automático não é mais do que estar habituados a esta autoobservação, de ver o que é que estou a sentir, o que é que estou a pensar, que vai permitir limpar e reequilibrarmos e realinharmos com o amor que nós somos, com esta profunda paz interior que nós somos, com esta liberdade que nós andamos. Muitos terapeutas me dizem: eu ando aqui a ver, eu quero ser livre, eu detesto esta opressão, eu sinto-me pressionado e pressionada, não é? Mas essa opressão és tu mesma que te impões a ti, sem dares por isso, inconscientemente, não é? Lá pelo hábito e pela programação mental do tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, é obrigatório isto e aquilo e aquilo outro. Então, é por aí. Por isso, nestas 3 etapas, ao fim e ao cabo estão aqui 3 etapas, esta última parte de nós percebermos a importância de cada vez que nós conseguimos desconstruir aqui uma crença ou algo do género, nós estamos a abrir-nos mais e mais. É como se nos estivéssemos a fortalecer, entre aspas, não é? Por isso, um tema que suscitou, um título que suscitou aqui curiosidade ao pessoal foi eu estar a dizer para vocês utilizarem o medo da exposição como uma alavanca para o desenvolvimento pessoal e espiritual. E está aqui. Cada vez que eu reconheço que tenho medo de fazer um vídeo, cada vez que eu reconheço que tenho medo do que quer que seja, não é? E que para mim é importante a aprovação das outras pessoas, então é preferível tu reconheceres isso, e para quando tu encontras o reequilíbrio e começas a perceber ou relembras algo como: espera aí, mas eu não preciso da aprovação dos outros. Pois não, isto é o hábito lá da infância, que eu queria era a aprovação dos meus pais, para eles me protegerem, para me amarem, para me aceitarem. E nós estamos a reproduzir, pura e simplesmente, aquele comportamento. E quando nós nos lembramos isto, e cada vez que permitimos a vir aqui a este reconhecimento, nós estamos a libertar das crenças. E há um dia que nós deixamos de acreditar ou de sequer estar preocupados com o que os outros vão pensar, vão dizer e etc. Tá? Então, este é o grande segredo. No fundo, tudo aquilo que eu vos passo vai dar sempre aqui este grande segredo, não é? É o reconhecimento de nós somos suficientes e que somos capazes e que somos merecedores de amor, de dinheiro, e, portanto, quando nós nos permitimos a reconhecer isso, já estamos em abundância. Automaticamente nós olhamos e só vemos abundância à nossa beira, à volta a dar. Cada vez que nós dizemos: e se eu me engasgo lá num live, como é que vai ser? A pergunta é logo: estás a fazer o live? Não. Então estás com medo de... Pois, não há aqui nada para ter medo. Mas e se isto acontecer? Mas porquê é que eu tenho que acreditar nesta imaginação da mente do e se acontecer? Não está a acontecer. Está tudo bem. Beijinhos.